Boa noite, sejam bem-vindos à nossa 11ª live. Hoje vamos falar sobre o marketing político digital. Vamos aguardar aqui a doutora Paula Carvalho adentrar a sala. Boa noite, doutor Barroso. Aqui achei a doutora Paula Carvalho. Boa noite, Mariana. Doutor Vitor Silveira, boa noite. Aguardar aqui a nossa convidada chegando. Boa noite, doutora Paula. Boa noite. Tudo bom? Tudo ótimo. Então, viva! Vamos aqui dividir essa tela nesses próximos 58 minutos, né? Que já temos aqui 2 minutos. Já está contando. Já está contando, exatamente. Doutora Paula, antes de começarmos o nosso bate-papo sobre o marketing político digital, gostaria de lhe dizer, nós que nos conhecemos no ano passado, justamente em uma das reuniões que estávamos fazendo com os associados da Força Invicta, lá em Feira de Santana. Isso, no auditório da OAB, Feira de Santana, e que estávamos aguardando a doutora encerrar aquele evento, e tivemos a oportunidade de conversar um pouco, e por conta disso estamos aqui hoje nessa noite, né, para poder que passe a sua experiência aos nossos associados, e não só aos nossos associados, porque a nossa live, em alguns temas, como o dessa noite, que é bastante interessante, né, para o como um todo, né? Então, eles vão contar aí com a sua experiência, não somente aquilo que eles podem e devem fazer para poder fazer um bom marketing político digital, mas também aquilo também que eles não podem fazer, né? E que está acontecendo muito. Então, nós sempre temos como prática fazer reuniões presenciais e iremos fazer novamente esse ano, né? Nós temos, hoje, naquela época, eram 7 regionais, além de Feira de Santana, mais 6, espalhados pelo interior do estado, e ainda a capital. Esse ano nós aumentamos para 9, nós temos mais 2 regionais. Então as reuniões estavam marcadas para os meses de abril, maio e início de junho. Só que sem avisar, veio a pandemia. Então... Ela chegou chegando, né? Muito, né? Muita coisa, né? Então fomos pegos de surpresa, tínhamos planejado todas essas reuniões para esses meses, e aí ao longo dos primeiros 30, 45 dias foi que tivemos a ideia, né? A diretoria executiva teve a ideia de promover essas lives. Estamos na 11ª, né? A doutora aqui é a nossa 11ª convidada, mantendo o nosso associado próximo, tratando com eles temas, né, que são rotineiros, recorrentes, e também alguns que surgiram ao longo da pandemia, como revisão de contratos em face da pandemia. Nós tivemos essa live. E esse tema do marketing político digital, porque a Força Invicta, que é uma associação que tem 3.822 associados, ela é filiada a uma federação, que é a Federação Nacional dos Militares Estaduais,
né, que reúne militares estaduais dos 26 estados e Distrito Federal. Um total de 70 mil oficiais militares em todo o Brasil. E que tem como pauta não somente a assistência jurídica, como também a assessoria parlamentar, porque entendemos que, nós sabemos, eu convivi no ano passado lá no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, e dos nossos 513 representantes na Câmara e 81 senadores, não vamos pensar que todos eles entendem de toda a matéria, né? Então, nós precisamos ter aquela assessoria parlamentar institucional. Eu não falo da assessoria parlamentar dos assessores deles, né, que aí são os assessores parlamentares. Então, as categorias que querem buscar algo melhor, tanto para ela como para a sociedade, tempo com essa opção, manter um núcleo de assessoria parlamentar para poder apoiar, dar esse apoiamento e auxiliá-los a cada vez mais aprovar leis que sejam interessantes para a sociedade. E, junto com isso, também, de 2016 para cá, houve a pauta da representatividade da própria categoria. Então, nós hoje contamos com 19 deputados federais, né, militares estaduais, e 2 senadores. E o propósito é para que em 2022 essa bancada federal ela seja ampliada, né? Então, por isso, nós teremos alguns, né, em todo o Brasil, militares estaduais que serão candidatos tanto a cargo de vereador como ao cargo de prefeito ou vice-prefeito. Então, nós também estamos promovendo essas lives para poder que eles fiquem antenados, né, usando a linguagem aqui da internet, antenados com o que eles podem e o que eles não podem fazer. Então, vou aqui apresentar a doutora Paula, aos nossos associados que estão entrando aqui aos poucos, né? A doutora Paula, ela é professora universitária e também advogada eleitoral já há algum tempo, em que pese estar vindo aí bastante jovem, mas já traz consigo uma boa experiência na advocacia eleitoral. Então, por conta disso, eu a convidei, e também especialista não somente em marketing digital, como em marketing político digital. Então, por isso que eu a convidei para poder, nesse bate-papo aqui, ela transmitir um pouco de sua experiência. Pois não, doutora? Então, boa noite. Eu queria agradecer o convite e dizer, na verdade, relembrar o nosso encontro. Toda vez que eu acordo de manhã, eu sempre penso assim, o que é que a gente vai ganhar de presente hoje, né? Todo dia é uma oportunidade. E sempre eu sempre gosto de dormir aprendendo alguma coisa ou conhecendo pessoas novas e que vão agregar. Então, eu fico muito feliz daquele dia, né, no intervalo de uma palestra para outra, a gente ter se conhecido e hoje gerando frutos, né? A gente está aqui para tirar as dúvidas de muitas pessoas, de muitos candidatos, em um ano atípico, um ano eleitoral atípico, em virtude da pandemia. E dizer que, na verdade, eu já trabalho com direito eleitoral há 12 anos e não posso deixar de lembrar que a minha escola foi o Escritório do Dr. Esmerim. E não só ele, como eu tive amizade, né, e acompanhamento do Dr. Saulo Gomes, doutora Lilian Reis, doutora Débora Guirra, Saulo também. Então, eu vim de uma equipe muito assim, unida, e nós somos unidos até hoje. Então, nós somos a gente ainda continua, a gente sai e leva o nome, né? É Paulo Esmerim e a Lilian de Esmerim, então são figuras que realmente eu tenho o maior respeito e a maior gratidão. Eu atuo nessa área, gente, há 12 anos, e quando eu entrei na área eleitoral, eu já fui diretamente para a propaganda. Eu entrei no registro, na época, eu entrei muito nova, e aí eu fiz o registro de candidatura, mas o que mais me chamou a atenção foi a questão da propaganda eleitoral, que é uma coisa muito específica da campanha, mas é aquilo que realmente demanda muita, né? Não tem sábado, domingo, os prazos são em horas. Então, quando as pessoas me perguntam assim, Paulo, eu queria muito seguir a área eleitoral. Primeira coisa que eu falo é, se especialize nisso, porque o direito eleitoral ele não pode ser para amadores. Os prazos são muito peculiares, os prazos são em horas. 24 horas, não vou contar como um dia. 48 horas, não vou contar como 2 dias. 48 horas. Se a publicação saiu 9 da manhã, se eu der entrada daqui a 48 horas, 9h01, eu já perdi o prazo. Então, não é um prazo normal que você vai até meia-noite daquele dia. É um prazo contabilizado em horas de verdade, né?
E aí, a questão do marketing digital, o que é que acontece? Antes da pandemia, né, desde o ano passado, eu vinha fazendo um trabalho com a equipe do Rio Grande do Sul, um diretor de cinema, dois diretores de cinema, na verdade, que estavam treinando candidatos. Por quê? Porque a gente já apostava na força que a internet hoje tem, a importância de uma presença digital hoje na vida dos candidatos numa campanha eleitoral. Isso foi antes da pandemia. Então, desde Uhum. setembro do ano passado, a gente já estava fazendo cursos com pré-candidatos a vereador, pré-candidatos a prefeito. E o que é que a gente fazia muito nesse curso? Só para que vocês possam entender como o candidato, né, se comportar na internet. Como ele cuidar da imagem dele, como ele postar para que ele não fique cansativo, o que ele pode postar para ele se aproximar do eleitor. E uma coisa, amigo, que eu percebi, que a gente vem percebendo, não só eu, você vai concordar comigo, o eleitor está muito mais Sim, consciente. A com internet, certeza. a internet aproximou as pessoas. Então, hoje o eleitor quer saber quem é que ele está votando, porque ele tem acesso a isso. Ele não quer saber só do que a pessoa fez de obras, a formação dela acadêmica, ele quer saber quem é aquela pessoa de verdade, né? Na vida profissional, mas também na vida pública, mas na vida familiar. Quem são os amigos daquela pessoa? Quais são os costumes? Então, o candidato hoje, que bem souber, ele coloca toda a verdade dele na internet, mas também tem que ter cuidado com a exposição, tá? Fora os cuidados que a gente tem que ter por causa da lei eleitoral. É aquilo, né? Me desculpe se eu interromper. Tem que Né? haver uma coerência, né? Tem que haver uma coerência. Exemplo, o candidato ele não pode querer. Hoje vamos falar de pré-candidato, né? Que estamos numa pré-candidatura. Sim. O pré-candidato ele não pode querer criar um blog dele de pré-candidatura. Ele já tem uma rede social e ser dissonante, não é? Tem que estar ali tudo ali. Ele não pode contar uma outra história, né? Então tem que ser a história dele, ele tem que vender o conteúdo dele. Digo vender, né, que eu digo transmitir o conteúdo real dele. Não, hoje com essa aproximação digital das pessoas, né, é muito fácil você ver quem é de verdade e quem é de mentira. Então, se você não for Uhum. realmente coerente, você fala a palavra certa. A coerência hoje é tudo, né? Eu preciso Sim. ser coerente com os valores que eu estou colocando ali. Então, não adianta eu vir com um discurso pronto, treinado, chegar aqui e falar tudo bonitinho, mas as pessoas... E outra, não é só isso. Por exemplo, eu posso ter amigos em comum com você. Eu vou buscar informação Uhum. sua através dos seus amigos em comum. Então, hoje, está todo mundo interligado. E o É uma rede, candidato né? ele tem que ele tem que estar muito preparado para isso. Eu já admirava muito um trabalho de um vereador em Salvador, que é Duda, né? Duda Santos. Duda sempre trabalhou muito bem essa questão do... Não estou fazendo propaganda para ninguém, não. Estou comentando de tá. Então, assim, Duda Exemplo, tá exemplificando. sempre nos cursos, eu sempre dava exemplo dele. Então, o Duda sempre soube trabalhar muito essa presença digital dele, de uma forma muito sutil e muito verdadeira. Então, você percebe muito quem ele é ali, né? Como é que ele trabalha nas comunidades, que ele chega no povo, que as pessoas realmente gostam do trabalho dele e que ele faz aquilo de uma maneira muito verdadeira. Isso conquista as pessoas, não só o eleitor dele, mas que está vendo também, né? Então, é o perfil Uhum. que ele tem. Então, o candidato precisa entender isso, que não adianta ele estar entregando coisas e dando coisas, porque as pessoas hoje elas querem aproximação. Aproximação. Então, quando a gente começou a apostar nisso, né? E eu falei, gente, meus candidatos, meus clientes estavam muito verdes. E eles iam para a tela, por exemplo, né? Para Instagram, faziam os filmes que aparecia tudo, a cabeça, a testa, ou então de cima para baixo. Ficava tão ruim a forma de você filmar que as pessoas não prestavam atenção no seu conteúdo. Prestavam atenção nos Uhum. erros. Aí você tirava uma foto contra a luz. Não pode fazer isso. Ou então você estava com uma roupa verde numa parede amarela. Então isso aquilo choca muito. Essa parte do marketing digital, que eu não falo só do político, não, porque o político ele vai abarcar tudo isso. Mas a gente tem que ter muito cuidado com uma maquiagem que não pode ser muito forte, uma roupa que tem que ser mais neutra, né? Para que o foco seja no que ele está falando, em quem ele é e não o que ele está usando. Lá em Sergipe, eu tive um pré-candidato que ele pegou e falou assim: olha, doutora, o que eu fiz aqui, ele me mostrou um santinho que era Sim. desejando um Feliz Natal. O santinho era todo preto, ele todo de preto, a blusa Sim. preta por dentro, paletó preto e também uma gravata vermelha, ele assim tenso. Aí tinha uma mensagem branca na barriga, assim, né? Uhum. Eu falei, gente, na hora que ele me mostrou, eu nem li a mensagem.
falei, ô doutor, me desculpe, mas o senhor é um homem muito jovem. Essas roupas, eu dou até uma dica agora para os candidatos, não usem roupas formais. As roupas muito formais afastam você do seu eleitor, né? Então, assim, como você está aí agora com a roupa clara, você pode colocar um blazer. Se o seu público é jovem, tente usar um jeans, tente colocar um pouco de um tênis. E nunca muito chamativo, né? Mas as pessoas que parece que vão assim, ó, usam, né, aquela... É um terno, é uma gravata, parece que você está muito superior àquela pessoa. Hoje o eleitor não quer isso. O eleitor quer estar próximo, ele quer saber quais são suas propostas, quer saber o que eles querem saber, qual benefício você vai levar para a vida deles, né? Sim, Então, sim. a questão da roupa é uma coisa muito importante, não é uma futilidade. Não é uma futilidade, é uma coisa muito importante. Se você tira uma foto, que você esteja, né, com uma paleta de cores mais neutra, muito puxado para o azulzinho, para o cinza, uma coisa, não coloca cores muito fortes. Então, isso eu estou dando dicas do marketing, Sim, daqui a pouco sim. eu faço de propaganda, tá? Uma Sim. outra situação também, o falar. Tem pessoas que são tímidas, que não sabem Uhum. falar. Então, nesse trabalho, a gente tentava identificar em que momento ela se prendeu, que ela não consegue falar em público. E na época a gente trabalhava não só para a questão do digital, como também para comícios. Porque tem pessoas que na hora de falar em público, elas ficam muito nervosas, né? Então, existe uma trava ali, existe um medo de um julgamento. A gente tem que fazer um trabalho todo emocional para que a pessoa seja ela, o mais natural possível, e entendam que vocês não precisam falar um texto todo correto. Todo mundo erra, todo mundo às vezes Uhum. engasga. Você tem que levar isso de uma maneira muito natural. Você precisa Sim. admitir que você é um ser humano, que está... Parou aqui porque alguém ficou. Então, assim, que você é um É. ser humano e que você pode sim errar e que você pode voltar. Uhum. Você pode, na hora você pede um perdão, ó, perdão aqui, me enrolei um pouco e continua a sua fala. É aquela velha história, né? Quando a bailarina está no palco, ela pode cair. Se ela Uhum. cair, ela Sim, levanta, sim. continua sorrindo, continua dançando. É a mesma coisa, tanto nos Sim. comícios quanto nas redes sociais. Doutora, aproveitando aqui esse pequeno exemplo dessa ligação inoportuna, entre aspas, né, que a senhora acabou de receber, há umas 3, 4 semanas atrás, estava fazendo outra live com uma grande amiga minha. Ela é escritora, coach, terapeuta, né, palestrante, e o tema dela era sobre como fortalecer a inteligência emocional para enfrentar a pandemia. E nessa live nossa, a conexão dela não estava muito boa. Então, ela chegou até a sofrer 2 quedas e assim, e a live continuou leve, sem, ou seja, entendeu? E até ela usou aquilo como exemplo. Então, na verdade, não é o que acontece com você, é como você se porta com o que acontece com você. Então, houve Isso. aqui essa pequena interrupção, e a doutora retornou logo em seguida, entendeu? E bola para frente. Isso acontece, na verdade. Muito, muito, muito no jogo de futebol, Uhum. no espetáculo de balé, no espetáculo de música, os erros são sempre passíveis. O único lugar que eu fui, confesso a você, que não teve erro, que eu fiquei esperando foi o Uhum. Circo de Soleil. Você já Sim, assistiu? já Então, assisti. assim, eu ficava, gente, mas eles não I- erram um minuto, incrível aquilo Impecável. ali. Mas Impecável. vamos considerar que eles são o circo mais Sim, incrível do mundo e que nós sim, não treinamos todos os dias para isso. Então, sim, nós sim, estamos muito mais vulneráveis a erros sim, e é bom que a gente esteja para mostrar o quanto a gente é normal, né? Isso sim, sim, aproxima também. Uma coisa, amigo, que quando eu comecei a dar aula, porque, como você falou, mencionou, eu sou professora, uma coisa sim, que me incomodava muito é aquele padrão muito formal de professor. E o padrão muito formal de professor faz com que o aluno, às vezes, não tire dúvida. E o nosso papel é passar conhecimento. E não a questão de ego, de mostrar que eu sou melhor, que eu tenho mais conhecimento. O professor é aquele que sabe, que tenta passar da melhor maneira. Então, quando você é muito formal e não permite que o seu aluno se aproxime de você e veja que você é uma pessoa igual a ele às vezes não quer perguntar, porque ele fica com vergonha, ele fica com receio de uma retaliação de um colega. Então, o professor, ele precisa hoje também se adaptar à questão digital, né? E se aproximar das pessoas, dos seus sim, alunos, ter um pouco, sim, tem que ser fora da caixa. E dizer, olha, eu estou sim, aqui, se você não entendeu, tem que dizer a sua linguagem. E tudo que sim, adianta um professor ou um candidato
e falar palavras tão lindas e que ninguém está entendendo. Parabéns para ele, pro ego dele. Mas eu vou lhe dizer, nenhum tipo de consequência boa ele vai ter, porque ele só vai afastar as pessoas dele. É que nem Com você ir certeza. para... Entendeu? Por que que hoje a gente tem as missas em português? Porque na época de latim o povo ia e não entendia. Então não adianta você falar uma língua que não vai se comunicar com o seu público. Então o candidato, se está falando com um público jovem, que ele tem uma linguagem mais leve, uma linguagem mais brincalhona, está falando com um público mais idoso, ele tem que saber ter a linguagem do público mais idoso, ele tem que saber com quem ele está falando. Mas a gente vai fazer esse ajuste de uma forma muito natural. Eu acho que a palavra-chave é naturalidade. Mantenha você, quem é você, e você se mantém ali naquela linha. As pessoas precisam saber quem você é e gostar de você do que você é. Essa é uma das dicas, né? Uma Perfeito. outra coisa também. Diga. Não, é justamente isso, é desmistificar. Né? Como eu conversei contigo, além de militar estadual da reserva, né? Da reserva remunerada, eu sou advogado, né? E em algumas horas vagas, eu ensaio uma de professor. Não é uma professora como a doutora Paula Carvalho, mas de vez em quando de professor. E eu gosto sempre de desmistificar. Né? Não podemos ficar presos somente no juridiquês. Né? Então, desmistificar muito. Aí aproxima, eu sempre noto que dessa forma o aluno ele aprende muito mais. Né? Ele Muito participa. Né? E não fica restrito não somente aqueles 10, 15% de uma classe. Né? Então, fica, né, mais democrático. Mas aí esse complemento. Mas é aí que é o segredo. É que a gente vai perceber que o aluno, ele é uma pessoa... Por que ele gosta desse acesso ao professor? Porque ele é uma pessoa e as pessoas gostam disso. De pessoas que podem ter acesso e podem tirar dúvidas, né? Então, assim, a mesma coisa vai ser para o candidato. Vai ser para o candidato. Sim. Uma outra coisa importante... Não. Diga. Não. É só aqui mandar de ver aqui alguns associados lá dentro aqui. Eu mandar um abraço aqui ao Tenente Coronel Hilberto, é o nosso presidente do Conselho Deliberativo. Ao Coronel Edmilson, nosso diretor financeiro. Eu digo que ele é o eterno presidente. Ele foi presidente por 2 mandatos na Força Invicta durante 6 anos, né? 2 gestões. Adentrou aqui. Doutora Jaqueline também, que adentrou aqui a live. E ao Coronel Roberto Guimarães. Um forte abraço a todos eles. Eu também vou mandar um beijo para os meus amores que entraram aí também, que assinaram. Doutor Everton, doutor Requião, doutor Lucas, Rude, Bianca, que está entrando também. E também cumprimentar os seus convidados, viu, gente? Sejam bem-vindos. Espero que a gente possa ajudar, né? Vai, sim, com certeza. A intenção é essa. Engraçado que os meninos falam assim, eu posso tirar dúvida com a senhora? Eu falei, gente, pode. A minha vida praticamente se concentra nisso, tirar dúvidas o dia todo. Remuneradas e não remuneradas. Então, já é costume, né? A gente respira isso de manhã, de tarde, de noite. E aí, com certeza. Quando a gente faz com amor, né? Sim. São 12 anos. São 12 anos, né, de experiência. Então, quando você faz algo que você ama, não é um incômodo, gente. É um prazer. Me disponibilizo também. As pessoas tiram dúvida pelo Instagram. A demanda é muita, mas eu prometo que eu respondo. Eu vou responder todo mundo. Então, assim, voltando, né? Então, são coisas importantes que eu preciso falar para esses candidatos. É importante também o quê? Que vocês tenham uma agenda de marketing digital. O que é que eu vou postar na segunda-feira? E outra, não poste todos os dias, tá? Dê um intervalozinho. Então, assim, se eu posto na segunda-feira, na terça-feira eu vou dar eu vou investir nos stories. Na quarta, eu já faço uma postagem no feed. O feed, gente, são aquelas fotos que a gente fica no Instagram. Aí, quando chegar na quinta, você faz story. E outra coisa, você delimita seus temas da semana. Você faz uma agenda semanal mesmo. Hoje, vou falar sobre saúde da mulher. Amanhã, vou falar sobre criação de filhos, um exemplo. Na terça-feira, vou falar sobre Covid. Na quinta-feira, sobre empregos. Então, assim, você precisa criar um roteiro. O roteiro isso, é uma organização do que você... Quando ficar uma coisa muito solta, para você não ficar repetitivo. E quando você faz uma agenda, você acaba ficando mais criativo. Poxa. Sim. E assim... Diga. E, por exemplo, doutor, e se surgir assim, há uma agenda, um planejamento, aí surge um tema extraordinário daquele momento, né? Isso. Aí dá tempo de inserir.
Não, você pode nem inserir, você pode pegar aquele tema que você vai falar agora, por exemplo, aquela questão da menina que sofreu estupro. Foi né? Poxa, surge um assunto desse, um assunto polêmico, que realmente deve ser discutido. O que é que a gente faz? A gente pega aquele assunto de hoje, que não é tão importante assim, joga para outro momento e transfere. Mas você deixa tudo organizado. Organização é tudo. Então, assim, quando você tem uma agenda bem planejada, quem vai tirar as fotos? Ah, doutora, eu contratei uma empresa massa de publicidade para fazer minha agenda, para fazer uma empresa de marketing digital. Sim, mas quem vai mandar as fotos? Quem vai produzir os vídeos? Como é que eu vou encaixar você bem? Como é que eu pego o seu melhor perfil? Não pode tirar... Gente, olha, a luz sempre de frente para você, nunca traz. Jamais, jamais. Outra coisa, vídeo... Dá um exemplo aqui, ó, desliguei, liguei. Sempre de frente, traz, porque fica ruim a foto, né? Então, Sim. outra coisa, vai fazer um filme, né? Nem um vídeo, nem aproxima demais e nem afasta de muito. Então, você tem que chegar assim, tentar manter o frontal um pouquinho no máximo inclinado, mas não faz assim na testa, que aí quem não é careca fica, né? Aí volta para aqui para baixo, aí a mulher fica com a papada aqui. Então, assim, vamos fazer uma coisa mais suave, mais natural, coloca uma coisinha bem... Tá? Não precisa ter nenhum suporte megalomaníaco, não. Na simplicidade, você produz um bom filme. Entendeu? Então, assim, o treinamento que a gente faz não é nem só com o candidato. A gente faz com a equipe dele toda. Até porque ele tem que saber qual é o melhor lugar, como é que pega. Outra coisa. O que eu vou escrever na legenda? Aí entra a parte jurídica. Porque muitos candidatos já estão se chamando de candidatos. Eu falo candidato por costume, tá? Mas, sim. O candidato, antes da convenção partidária, não é candidato. Ele é pré-candidato. Tá? E outra coisa, eles trataram a pré-campanha como se fosse uma mega festa. Muito cuidado com isso também. Pronto, a aluna minha perguntou assim, lá na cidade, meu pai é candidato, vai botar um paredão. Gente, um paredão de som não tá liberado. Primeiro porque ainda a gente não tá nesse momento, tá? E também porque vai direcionar para aglomeração. O tribunal está muito rígido com a questão do Covid. Uma outra pergunta que me fazem muito, a máscara, né? A lei não está proibindo e também não está liberando, porque a lei do legislador nem pensou que o Covid ia acontecer. Então, assim, tem muita gente distribuindo máscara, todo não sei o quê. Marido não sei o que lá. Precisamos de você. As cores do partido. Isso é propaganda, não é nem propaganda antecipada, é propaganda irregular. Por quê? Porque a lei nos diz que a gente não pode distribuir brindes, não pode distribuir camisas, não posso distribuir bonés, canetas, agendas, calendários, nada disso, é proibido. Então, e nem máscaras. Quando eu vou distribuir máscaras, o que é que você imagina? Um brinde. É um brindezinho, eu vou ali, mas como o momento é o Covid, em vez de distribuir, sei lá, uma caneta, eu vou distribuir uma máscara. Isso é tido como um brinde. E brinde não é porque é antecipada, não. Além de ser antecipada, ela é irregular. E as multas eleitorais, elas vão variar, né? Pelo menos elas começam com R$5.000. Então, a gente tem que são pesadas. Elas são pesadas. Então, e não é tipo assim, porque eu veiculei. Pronto, você vai no Instagram e veicula uma propaganda errada. Aquela propaganda errada, 5.000 ali no mínimo, 5.000. Se você veicular outra vez, e quantas vezes ela for veiculada, 5.000 para cada um no mínimo. Então, não é pela propaganda, é quantas vezes ela está sendo veiculada. A inserção, né? A quantidade de inserções. Isso. Um outdoor. Poxa, mas é a mesma imagem, a mesma propaganda. Quantos tem na cidade? 10. São 10 multas. Mas a propaganda mesmo, são 10 multas, não é pela propaganda, é quantas vezes ela foi exposta. Então, eles têm que ter cuidado com isso. Os candidatos não investiram, os pré-candidatos não investiram em cursos esse ano, tá? Eu tô falando que vai ter muita multa, porque eles estão fazendo de forma muito aleatória. Apesar da propaganda digital ser mais barata e mais acessível, que eu acho ótimo, eu acho muito mais justo, ela também é mais perigosa. Sim. É porque muita gente se engana, né? Pela facilidade, por ter um custo muito reduzido. Exemplo, o que tem aí na prática, que todo mundo viu nas últimas eleições, é que muita gente desconhecida, que não tinha carreira política,
conseguiu ocupar uma cadeira lá na Câmara Federal, muita gente. Né? Se nós formos olhar, nosso atual presidente, ele gastou quase nada por conta justamente do marketing político digital, só que tem um risco. As pessoas têm que ver também que tem um grande risco. Né? Aí eu vou aproveitar aqui, aproveitar esse break e mandar um abraço que eu esqueci da outra vez. Doutor Kleber, que estava comigo naquele dia na reunião, doutor Kleber Freitas, lá de Feira de Santana. Né? Isso, tá aí também. E acabou de adentrar também aqui o Major Capitão Tadeu, né? Ele é major, ele utiliza Capitão Tadeu como slogan dele de político, mas é Major Tadeu. Um abraço também que acabou de adentrar a live aqui. Uhum. Então, são muitas perguntas. Gente, olha só, as datas foram alteradas, né? Em virtude da pandemia. Isso. Então, nós tivemos alteração na data da descompatibilização, tivemos uma mudança para a convenção partidária. O que é convenção partidária? É aquela reunião do partido em que vai definir quem são os candidatos. Então, até então, você é pré-candidato. Passando pela convenção, você vira candidato. Qual é o próximo passo? O registro de candidatura, que você preenche o formulário, anexa os documentos importantes, manda para o Tribunal Eleitoral para ele dizer se você está apto ou não para se tornar um candidato. Só depois disso é que a propaganda eleitoral começa. Mas para a propaganda eleitoral começar, você precisa também abrir a conta. Porque assim que o registro de Paula foi deferido, ótimo, eu vou num banco, levo o CNPJ que foi gerado para mim e abro a conta da minha campanha. A partir de então, você não usa cartão de débito, nada. São cheques nominais e tudo por recibo eleitoral. Já começa a fazer a prestação, né? O acompanhamento das contas da sua campanha. Então, tem que ter cuidado com isso. A propaganda eleitoral que você fizer, você vai ter que justificar. Porque depois você vai ter que prestar contas. O Tribunal de Sergipe, outro dia, em novembro do ano passado, eu estive lá. E aí, eles deixaram o candidato inelegível por causa de R$ 32 de impulsionamento do Facebook. Quer dizer, uma campanha de R$ 600.000, a pessoa fica inelegível por causa de 30 e tantos reais, pelo amor de Deus. Mas eles estão muito rígidos com isso. Então, impulsionou, a mania falar pode impulsionar, pode. Nesse momento, você é pré-candidato, né? Você pode fazer o que você quiser, apostando lá, suas reuniões. Você pode impulsionar? Pode. Eu posso, você pode, minha irmã pode, todo mundo pode. Sem dizer que eu sou candidata, que eu sou pré, não estou em nada ainda. Assim que eu virar candidata, só quem pode impulsionar pedido de voto é o próprio candidato e o partido. Então tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque isso é infração eleitoral grave, está na lei. A lei introduziu a parte de propaganda eleitoral na internet. Então, pode ter impulsionamento, pode, deve, né? Sim. Mas só o próprio candidato e o partido. Nesse momento agora... Ou coligação que não tem, né? Porque para as eleições desse ano não terão coligações, né? Para vereadores. Para vereadores. Para vereador não tem. Então, para fração majoritária. Só para majoritária. Outra coisa. Mas eu tô as entregas de cesta básica, né? Lindo. Todo mundo estava fazendo entrega de cesta básica. Toda hora tinha um negócio assim. Isso pode configurar compra de voto. Por quê? Porque você é o quê? Você é uma fundação? Você tem o costume de entregar a cesta básica? Não, você começa a entregar no ano eleitoral, um ano antes. Então, o tribunal também não é bobo. A gente tem que ter um pouco de ponderação, né? Essa questão de razoabilidade. E tudo está sendo registrado, né? Tudo está sendo registrado aqui. Online. Olha, possa ser que esse candidato não tenha nada demais, mas possa ser um cara que é visível, né? Um cara que tenha gente querendo derrubar e ele vai realmente ter gente já gravando. Uma outra coisa, antes da pandemia, agora menos, que eu não tenho que preocupar. Teve um candidato cliente, que ele foi para uma festa de aniversário, ele pegou o microfone, porque eu fiz isso por você, fiz por fulano, e eu quero o apoio de vocês. Uma pessoa do próprio grupo deles gravou, depois soltou no WhatsApp, e foi. Então, assim, não é para você estar se manifestando e falando o que você fez pelas pessoas, pedindo apoio, porque o celular hoje, meu amigo, é um seu amigo e seu inimigo ao mesmo tempo. E quem gravou e soltou não fez por mal, fez achando que estava ajudando o pré-candidato. Na verdade, ele acabou de colocar uma multa, né, nas costas do cara, e aquilo vai, né, e o cara era praticamente uma eleição ganha,
ele vai pagar uma multa por causa disso, desnecessário, né? Se tivesse Sim, sim, orientação, não tivesse feito. sim. Deixa eu ver outra coisa. O que é que o candidato pode fazer, Paula? E porque a obrigação, eu penso assim, como advogado eleitoral e pela lei ser muito restrita, não pode, não pode, não pode, não pode, nós temos que criar possibilidades, né? Soluções criativas para os nossos candidatos. Então, o que é que a lei permite? Que você faça lives, que você participe de congressos, que você possa dar entrevista em rádio, não tem problema nenhum, tá? Poderia, isso eu falo isso como pré-candidato. Porque depois, Sim. de novo, pausando, tá vendo? E aí, depois que vira candidato, você começa realmente a propaganda eleitoral, né? E aí, e outra coisa, a partir do dia 26 de setembro, aí você pode começar a pedir voto. Voto, 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 voto. Eu quero seu voto, eu quero seu. Aí você abre a porteira, tudo que não podia fazer, agora pode. E aí, Então, e cuidado aí que é nesse momento aí que será o momento da exposição da plataforma dele eleitoral, né? A partir da propaganda eleitoral. E não pronto, agora. ele já vinha, entenda, agora a gente vai fazer uma propaganda, né? Ele vai marcar a presença dele de diversas Sim. maneiras dentro da norma. Opiniões, No né? dia, Opiniões. é, fotos e eventos, essas coisas. Depois do dia 26, aí ele vai começar o negócio mesmo. Com a imagem dele, com foto dele, pedindo voto, pedindo o apoio das pessoas aí, tá liberado. Não tem problema. Eu ia até comentar uma coisa aqui que eu me esqueci, que é importante em relação a isso. Sim, uma dica que a gente tem dado, né? Dos vídeos. Ô, gente, sai um pouco do trivial. Eu digo até para quem é do marketing, está fazendo isso aqui. Uma dica que eu dou: para de fazer propaganda que está na cara que é eleitoral, porque essa propaganda, vou ser bem sincera, é chata. Uhum. O eleitor olha e fala: nossa, é igualzinho às outras. Hoje nós temos um chamado storytelling, que é um vídeo que você conta a história. Sabe aqueles vídeos que passam no Natal, que você se emociona? Sim, Bota o sim, vovô, a vovó. sim. É bom que coloque emoção nos vídeos e não fica aparecendo rua, escolas. Isso todo mundo já sabe, isso é propaganda institucional. Quem é o candidato? De onde ele veio? Quem são os pais? Quais as lutas que ele passou? Como é que ele é na família? Teve alguma dificuldade? Entendeu? Isso aproxima o eleitor, mostra quem o candidato é de verdade. Então, quem está fazendo marketing, isso me pergunta assim, eu sou bem sincera, achou que nesse vídeo eu digo, não gostei. Eu não gostei, porque eu preciso colocar emoção. Então, eu já gosto de trabalhar com umas equipes fechadas, porque eu sei que o trabalho sai do trivial. E hoje a gente pede um trabalho diferenciado, tá na internet. Então, a gente tem que, né? Às vezes a gente tenta. É o barato que sai caro. É melhor Sim. você investir em algo melhor e que seja mais verdadeiro e que seja mais compatível com a sua história do que você pagar um mais barato, faz um vídeo que nem você quer ver. Basta um vídeo desse, um vídeo, e você consegue chegar perto do seu eleitor, e eles vão passando de um para o outro, achando bonito aquilo ali, vai passando. E é gostoso de fazer uma campanha dessa. Então, storytelling é uma coisa também que você pode fazer antes da campanha e você pode fazer depois da campanha. Então, agora os meus candidatos estão fazendo storytelling focado na vida deles e já na campanha deles, eles já vão começar a pedir voto. A gente muda um pouco o texto, mas já aproximou. Gente, foto, ela comunica, mas o vídeo hoje está no topo, né, do nível de comunicação. Ele comunica melhor. Então, em vez de você investir em foto, investir em santinho, que bota card, essas coisas, investe em vídeo. A dica é vídeo, 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 vídeo. Quanto mais vídeo, melhor. Quanto mais vídeo, mais verdade. Acabou de adentrar aqui a live, aqui um grande amigo meu, amigo e irmão, Emerson José, radialista, já foi, né, presidente da nossa Câmara de Vereadores aqui de Salvador. Acabou de entrar, está dizendo aqui, na audiência, e desejando boa sorte à doutora Paula Carvalho Obrigada, aqui. Emerson. Obrigada, obrigada. Fernanda Boto, ó, Nandinha aí. Beijo, minha princesa. Então, voltando, uma outra coisa que pode fazer, né? A pergunta em relação ao carro de som. Não foi proibido o carro de som. Entenda, o que foi proibido foi o carro de som rodando pela cidade. Porque se eu tenho vários candidatos e vários começam a passar com carro de som e não obedeciam as regras,
afastamento, o nível, né, a altura do som. Então, eles proibiram passar pela cidade. Mas carro de som, mini trio, é permitido em carreata e é permitido também em comício. Pode fazer uma carreata agora? Pode. Desde que você não coloque o som e não peça voto e não leve bandeira, não vá com blusa, não vá com nada. Pode fazer a carreata. Eu não vejo problemas. A maioria dos meus colegas também não vê. Eu não proibiria, tá? Não tem nada falando sobre isso. E aí você não leva o som. Na época da eleição, do dia 26 de julho em diante, aí você pode fazer a carreata e levar o som. Um outro Setembro. 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 Que tá no que tá com Eu falei o quê? Eu falei o quê, não, amigo? julho. Pois é, desculpa, 26 de setembro. Eu até vou falar isso porque pela lei, né, tava agora dia 15 de agosto, podia começar as propagandas. E aí a gente mudou para o dia 26 de setembro. Então aí a carreata pode ter o som, né? Acabou a carreata, não pode mais ter. Um outro mito, para ter o carro de som tem que ter o candidato. Não. Eu estou no comício, o candidato vai estar no comício, óbvio, né? Mas uma carreata pode ter o som, lá o triozinho, pode passar, e o candidato não, pode não estar lá. Não é obrigatório ter a presença do candidato. Esse é um outro mito. Deixa eu ver mais que a gente pode falar aqui. Em relação a carro, você não pode plotar o carro todo, né? Adesivo tem um limitezinho de tamanho, 50 por 40. Mapa, então eu vou colocar adesivo no carro todo. Isso configura a plotagem. Mesmo que você segure lá as dimensões do adesivo, mas você plota o carro todo. Agora, o fundo do carro, que é o chamado perforate, é claro que não tem tamanho. Porque o perforate para um Ford Ka não é um perforate para um Amarok. Então não tem limite. É o tamanho mesmo que fica o vidro do fundo do carro. Isso aí também é liberado. Camisas. Mas eu vi uma camisa na convenção partidária. Convenção partidária, por incrível que pareça, você pode fazer tudo que a propaganda eleitoral não pode. Então, se eu estou chamando para a convenção partidária, eu posso chegar lá com o meu grupo, com a minha camisa, com minha foto, com boné, com tudo você imaginar. Só que, qual é o detalhe? Nessa camisa e nesse boné tem que ter escrito convenção partidária. Que se essa pessoa usar seu material, sua camisa, depois das eleições, na época da eleitoral, vai dizer a campanha, o cara na campanha fazendo camisa com foto da pessoa. Então, quando eu faço uma campanha para a convenção, eu boto lá, convenção partidária, aí aparece minha foto, né? Pode aparecer as cores do partido, não tem problema nenhum, viu? É liberado. Teve uma pergunta aqui agora, aqui até de Mariana, da nossa comunicação social. Está liberado o comício durante a pandemia, doutora Paula? Teve alguma vedação? A gente não sabe como é que vai ficar a situação daqui para a época do comício. O comício agora não é liberado, né? O comício vai ser liberado a partir do dia 26 de setembro. Certo. Então, Mari, o que vai acontecer daqui para lá, quais vão ser as decisões das autoridades públicas, é que a gente vai acompanhar. Se eles não liberarem aglomeração, comício não vai ter, mas provavelmente carreata eles vão permitir. Porque a carreata você pode ter um limite de pessoas dentro do carro, usando máscara. Sim. O comício não. É muita gente, então é mais perigoso. Uma outra pergunta aqui, já que já vamos aqui faltando 15 minutos aproximadamente, para não faltar, passa rápido. Quando a conversa é boa, passa rápido. Para poder que os nossos associados aqui, nós temos aqui presente na live, inclusive alguns pré-candidatos, né? O Major Capitão Tadeu e o Coronel Roberto Guimarães são dois pré-candidatos que estão aqui presentes na live. Se tem outro aqui, eu peço até que Mariana me sinalize, que eu não consegui aqui localizar. Então, o que eles precisam saber, né? Na internet, onde eles podem fazer as suas divulgações, né? Eles podem fazer em sites institucionais ou só em sites, né, de pessoa física, não é isso? O que eles precisam saber? Olha, o ideal é que eles tenham páginas pessoais, né? Perfis pessoais. Mas a minha propaganda, tipo, você tem lá um santinho, que a gente chama hoje de template, né? Que você colocou no seu feed, dizendo Paula, número 22, 22, 22. Aí eu posso postar, você pode postar, meu filho pode postar, minha irmã pode postar, quem quiser postar. Só que quem pode patrocinar
ou eu, ou o partido, como eu tinha dito antes, né? Você pode investir muito em vídeos também, não tem problema, fotos, eventos. Por exemplo, eu vou fazer um evento, tem gente que tá fazendo feijoada e bota atrás, né? O nome assim, ó, o nome da pessoa. Nem para pré-campanha, nem durante a campanha. Quando você coloca nome em camisa, você está já infringindo a lei, que camisa e boné não é permitido. Cavalgada da paz. As pessoas sabem quem está promovendo. É melhor que você pegue o microfone, comente, acolha o pessoal, mas não coloque seu nome, não coloque sua foto, nada disso. Mas não é campanha, Paula. É uma cavalgada, uma feijoada, é um baba. Não faça. Porque isso é infração eleitoral. Tem que ter muito cuidado. Então, como a doutora falou, então falou do santinho, mas exemplo, um banner. Então, o banner tem que ser criado pelo candidato. Então, os amigos do candidato, os familiares, eles podem replicar o banner, né? Ou seja, compartilhar. Mas a criação é do candidato. Não, a criação do candidato, mas às vezes tem gente que pode criar para você, uma pessoa que é sua amiga faz e também... Não há problema. O que não pode fazer é impulsionar. Sabe aquele negócio assim, no Instagram, por exemplo, assim, promover? Se eu, Paula, sou sua amiga e quero pegar um santinho seu, chama de santinho, né? A gente chama de santinho, e promover na internet, se eu fizer isso, você paga. Eu pago e você paga. Você entende? Esse é o perigo. Esse é o perigo. É o chamado fogo amigo. Não faz por mal, mas... Isso, é o fogo amigo, justamente. Não é por mal, mas atinge. Eu sei. Uma outra coisa, quando você contratar uma empresa de publicidade, verifica se ela tem uma assessoria. Eu não estou podendo pagar uma assessoria agora jurídica, eu tenho um pouco de dinheiro. Tá, investe no marketing, mas procura saber se essa agência tem se eles estão sendo assessorados por advogados, dizendo que pode, que não pode escrever. Entende? Isso é muito importante. Você não pode pagar sua campanha, mas o marketing, meu filho, é melhor você prevenir do que você remediar. Que tem muita Com gente certeza. aí. Olha o que a gente mais fazia. Eu lembro da campanha de neve, de Paulo Souto, era a gente pegar o marketing e falar não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, assim, a gente tem que olhar o que a publicidade fez e orientá-los. Dizer, olha, às vezes o candidato ainda fala, a gente fala, não pode, o candidato não quer pagar multa. Aí, meu amigo, aí é porque para ele talvez valha a pena fazer isso, entendeu? Sim. Mas se você não tem dinheiro para pagar e não vai valer a pena, se previna, porque multa vem a roda aí agora com esse... Então, é importante que eles tenham pelo menos uma pessoa que fique fiscalizando as redes sociais. Né? Rapaz, eu não digo nem fiscalizar, né? Eu digo assim, eu confiar na equipe, que eu prefiro contratar uma equipe que já tem assessoria. Que tem uma pessoa que... Porque antes de sair, entenda, depois que você veicular na internet, não tem como você voltar. Então não adianta eu tenho que fiscalizar antes. Pelo menos. Mas eu falo assim, porque eu falo isso em relação, vou trazer para o nosso aqui, o gerenciamento de crise, né? Conter, né, isolar e negociar. Então, foi replicado, mas aí evitamos que se repliquem excessivamente. Então, vamos que alguém... Entendeu? Então, vamos fazer a contenção, né? Caso alguém o faça, que fique controlado somente naquele, né, naquele universo e não se amplie bastante. Senão, a multa vai multiplicar também. Vai multiplicar. Outdoors proibidos. Bandeiras, elas podem, até nas vias públicas, né? Nos passeios, nas praças, desde que não atrapalhe o trânsito. Hoje a gente não pode mais utilizar propaganda eleitoral em prédios comerciais. Mesmo que eu, Paula, tenha uma loja, eu posso até fazer uma propaganda no meu muro, que tem hoje 1 por 1, tá? Mas eu não posso fazer no meu muro se for no meu bem que seja comercial. Eu não posso fazer uma propaganda no seu muro. Pode observar que é tudo mais limpo. Por quê? Porque mesmo que você me autorize, que a lei antigamente falava, olha, se ele autorizar, você faz. Acabou. Antes podia. Só posso fazer no que é meu. E 1 por 1. Então, 1 por 1 é tão pequenininho que às vezes não vale nem a pena você sujar né? Se propaganda em sítio eletrônico, né? Ou seja, site de pessoa jurídica. Se pode ir propaganda... Não pode isso. Pessoa física. Só pessoa física. Não, isso. Só para poder eles ficarem, né, cientes que não pode. Pode criar seu mesmo site. Que não tenha fins comerciais, né, lucrativos. Né? Mesmo sem fins lucrativos, não pode. Está vedado.
Uma outra coisa também, se você tem um público mais idoso, você tem que usar mais o Face, tá? Invista mais no Face. Se você tem um público mais jovem, invista no Instagram. O público mais, assim, maduro, eles não gostam do Instagram, eles gostam muito de Face. Então, o candidato ele tem que utilizar tudo. O Twitter é para um público mais culto, é um público mais intelectual. Tem gente que vai... Tem muita gente que não usa Twitter. Eu mesmo não sei nem o que é, então eu já estou dizendo que eu não sou tão intelectual assim. E o velho Zap Zap, WhatsApp? Pode Sim, utilizar, deve, pode né? fazer Muito. grupos, pode fazer, não tem problema nenhum. O WhatsApp também é uma ferramenta muito boa para você, por exemplo, divulgar seus vídeos. Você divulga, o povo vai passando, é melhor até do que você usar, às vezes, rede social. Então, se você fizer oh meu Deus, se você fizer um vídeo lindo sobre sua vida, quem é seu avô, sua avó, e aí você vai mostrando aquela pessoa. Viraliza, né? Viraliza. Rapaz, isso é um só, amigo. É um só e você ganha eleição. Eu digo pra você. Eu digo pra você. É muito lindo. Eu me emociono. Vou lhe dizer uma coisa. Teve um candidato. Desculpa, voltei. Teve um candidato de Sergipe que ele me seguiu no Instagram. Eu sempre olho quando é de candidato, né? Pré-candidato. Aí ele tinha feito um vídeo lindo, filmava a cidade dele toda. Aí vinha a Dona Maria, seu José, agradecendo a ele. Não, porque ele fez isso e isso por mim. Eu cheguei e falei, olha, me desculpe, eu tô falando isso, nem deveria, a intromissão, mas isso aí é propaganda eleitoral antecipada. Ele, não, porque eu tô fazendo, doutor, um vídeo que tá me promovendo. Eu falei, ó, um vídeo para falar, para fazer promoção pessoal, é falar de você, quem você é, de que você vê. Você colocou pessoas para falar de coisas que beneficiaram, que você beneficiou, né? Mas com cunho eleitoral. Aí ele pegou, eu achei que ele não gostou, que não ia gostar, porque ele fez investimento. Eu falei, eu guarde esse vídeo para a época da campanha, faço outro, só falando de você. Aí, 2 dias depois, eu fui mostrar para os meus amigos, falando, olha esse vídeo aqui, o que vocês acharam? Quando eu procurei o vídeo, cadê? Ele já tinha tirado. Ou seja, eu acho que ele procurou uma outra assessoria lá na terra dele, e eu acho que os advogados falaram a mesma coisa, que ele estava fazendo. Era uma propaganda, meu amigo. Era um negócio bem legal, mas propaganda eleitoral, assim, estarrada, sabe? E isso foi em novembro do ano passado, imagine que situação. Até quando o candidato pode fazer a propaganda dele na internet? Na internet, a gente pode fazer... Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar todo mundo para acabar, todas as propagandas, na quinta-feira que antecede as eleições. A gente tem essa orientação. Um outro detalhe, carreata e passeata, você pode fazer até às 10 horas, né? Até às 10 Da horas. véspera, né? A lei até permite você fazer propaganda de internet também até esse horário, mas a gente já pede para você parar com a de TV. A de TV para na quinta. Então, quem está fazendo internet, para também na quinta-feira, para evitar qualquer problema. Isso é a orientação do nosso escritório, tá? Sim, Tenta sim. parar com... Sim, cautela, né? Por cautela. Por cautela. Agora a prevenção é tudo. A gente carreata e passeata ficam até às 22 horas do dia que antecede as eleições. Sim, sim. Mas uma postagem que foi feita na quinta-feira, ela pode permanecer lá no pode permanecer. Né? Pode então, ele faz aquela postagem, faz aquele último vídeo na quinta-feira, né? Dá aquela viralizada e permanece lá até o dia da eleição. Pode, não tem problema não. E outra coisa, isso aqui que nós estamos fazendo, né? A manifestação do pensamento, então, que todo, né? Eles podem falar, né? Todo mundo pode falar aqui, né? Pode. O que você tem que ter cuidado é você não ofender a honra de ninguém. Então, Paula, posso chegar e falar, eu estou me candidatando a prefeita de Feira. Eu digo, poxa, a cidade está toda esburacada, a cidade está chovendo e tá... Então, se é uma coisa que é real, eu estou falando não como pré-candidata, estou falando como cidadã, né? Assuntos do Covid, assuntos de segurança, eu só não posso chegar e falar, poxa, Cobel, irresponsável. Não vou poder fazer isso, porque eu estou ofendendo a honra do meu opositor. Isso eu estou falando, gente, eu não sou candidata, eu estou dando só um exemplo. Então, eu não posso falar mal de colocar o nome do prefeito atual ali, entendeu? Do meu opositor. Eu tenho que falar do que eu acho que a administração está falhando e que eu poderia, e sugestões, não que eu vá fazer, mas o que poderia fazer para melhorar a minha cidade? Aí é uma coisa, não tem problema. Porque se você falar mal do candidato, cabe uma ação chamada direito de resposta. E pode também você pagar a multa. Sim, sim.
Mandar aqui mais um abraço aqui, só para aqui dos doutores Vitor Silveira e Marcos Barroso. Eu mandei um abraço para eles logo no início, mas podem não ter visto. E a Tenente Marijane também, que está aqui nos acompanhando desde o início da live. Ó, Gabriel, Claudinho, Gabi, Mari. Ó, gente, um beijo. Eu tô dando Matheus, tô dando Lore. Eu tô dando também um Isso. beijo aqui pros médicos. Não pode esquecer, não pode esquecer ninguém. Olha, Bahia Estética que está perguntando, com tantos recursos de mídia, por que tem propaganda de TV? Ó, a propaganda de TV hoje, aquela que está marcada na TV no horário, é da majoritária. Proporcionar aos vereadores você inserções durante o dia na TV, de até 30 segundos. O Coronel Hilberto está aqui agradecendo, dando parabéns, agradecendo pelos esclarecimentos aqui dados. Obrigada. Vitinho. Doutora... Eu acho que você vai ter que salvar, senão você não vai conseguir. Não, tá salvo. Ó, eu quero até dizer para a doutora, essa nossa live ela fica gravada lá no nosso Instagram, viu? Então pode avisar todo mundo que ela fica gravada. As outras 10 estão lá e essa também da mesma forma ficará lá gravada. Beijo. Doutora, 8h56, antes que o Instagram, né? Eles nos derrubem de forma abrupta. Eu, em primeiro lugar, gostaria aqui, em nome dos 3.822 associados da Força Invicta, né, agradecer, né, esse bate-papo, mas muito esclarecedor. Né? Aqui até o Coronel Roberto Guimarães está aqui elogiando não só a simpatia, como a extrema competência, né, da doutora Paula Carvalho. Então, agradecemos muito. Com certeza teremos alguns poucos ou tantos candidatos, né, nessa eleição de 2020, militares estaduais. Com certeza eles devem tentar procurar a senhora para poder tentar arranjar um espaço na agenda. Não sei se ainda conseguem, né, para poder orientá-los aí nessa campanha de 2020. E agradecer, né? E passo aí a palavra a senhora, porque senão o Instagram não pode cortá-la. Então, eu queria agradecer por todo o carinho, por tudo que eu estou recebendo aqui, né? Dizer que foi uma honra participar. Me disponibilizo para outros momentos também, tá, gente? Estou aqui disponível de quarta-feira, um dia que realmente eu posso me dedicar mais a vocês. Eu queria também falar que aqui eu sou coordenadora da pós-graduação da FAM, e nós temos uma pós-graduação em direito eleitoral e administrativo. Então, por que a gente juntou as duas coisas? Porque depois das eleições, a gente vai assessorar a parte administrativa dos prefeitos. Então, me disponibilizo também, meu telefone é 71-98703-9424. Fiquem à vontade para ligar, para mandar mensagem, e eu vou ter o maior prazer em responder todo mundo. Fora isso, um grande abraço, né? Não posso lidar pessoalmente, mas sinta-se abraçado, receba todo o meu carinho. Tá joia, doutora. Muitíssimo obrigado, viu? Eu agradeço. Boa noite. Boa noite. Meus alunos, amo vocês, hein? Tá todo mundo aí me vendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.